o campo elétrico vai apontar da placa positiva para a placa negativa. O que a gente sabe, né? Que a carga que está armazenada nas placas é proporcional a DDP, a diferença de potencial. Então, se você colocar essas placas ligadas numa pilha, você armazena uma quantidade de carga. Se você coloca em duas pilhas em série, você dobra a tensão, você dobra a quantidade de carga. Então, a quantidade de carga armazenada depende da diferença de potencial aqui da pilha ou da bateria. Aumentando a voltagem, a tensão, você aumenta a quantidade de carga. E essa constante de proporcionalidade é que a gente chama de capacitância do capacitor. Então essa aqui é uma equação importante, né? A carga armazenada depende da diferença de potencial e a constante de proporcionalidade é essa propriedade chamada de capacitância, né? Por isso que a equação da capacitância fica, se a DDP passar dividindo, é a quantidade de carga, tudo isso aqui dividido pela diferença de potencial entre as placas, né? Aí qual que é a grande questão? A gente usa a lei de Gauss para quê? Né? Porque a gente quer calcular a capacitância sabendo o formato desse capacitor. Ele pode ser um capacitor de placas planas, ele pode ser um capacitor cilíndrico, onde você tem um cilindro, por exemplo, aqui vamos supor que ele está carregado com carga negativa e tem um outro que reveste ele, um outro cilindro com um raio maior, carregado com cargas positivas. Então ele não é de placas planas e paralelas, ele é um capacitor cilíndrico. Como é que eu calculo a capacitância de um cilíndrico, né? Ou como é que eu calculo a capacitância de um capacitor esférico, né? Então imagine que eu tenho no interior uma esfera carregada, vamos supor positivamente, né? Aqui eu tenho um material dielétrico que é isolante, aqui eu tenho uma outra esfera carregada negativamente. Então eu tenho um capacitor, eu tenho duas placas carregadas com um material isolante no meio entre elas. Então como é que eu calculava a capacitância nesses casos? Então a gente tinha que fazer duas coisas. A gente precisa determinar quem é essa DDP, né? Tanto faz entre a placa paralela, entre os capacitores cilíndricos ou os esféricos. E para isso a gente usava menos a integral de ATF de quem? Né? De E escalar dl. Né? A gente usava essa integral, só que a gente não tinha o E. Como é que a gente fazia para calcular esse E? A gente usava a lei de Gauss. Então a gente sabe que a carga no interior de uma superfície, a carga envolvida, é igual a ε0 integral sobre a superfície fechada de E escalar dl. Né? Então é essa sequência para deduzir as equações. Eu não vou pedir para vocês deduzirem as equações, mas eu usava essa equação para calcular o E, ou de placas paralelas, ou cilíndrico ou esférico. Calculando o campo elétrico, eu substituía o campo elétrico na equação e calculava a DDP. Sabendo a DDP, eu substituía na equação da capacitância e achava quem era a capacitância do nosso capacitor. Então isso aqui foi feito para um capacitor de placas planas. E quando eu tenho um capacitor de placas planas, o que a gente conseguiu deduzir? Né? Que a capacitância é diretamente proporcional à área. Então, quanto maior a área da placa, maior a capacitância. Inversamente proporcional à distância. Então, se você aumenta a distância, você diminui a capacitância. Se você diminui, você tem uma capacitância maior e depende dessa constante de proporcionalidade ε0, né? Então isso aqui é deduzido seguindo aquela sequência, né? Você usa a lei de Gauss para calcular o campo na placa de um capacitor, substitui na expressão para calcular a diferença de potencial, substitui essa expressão e aí você acha essa expressão. Na realidade, são as expressões que eu quero, não as deduções das expressões, né? Então, no caso de um capacitor de placas planas, a capacitância depende da área, de uma das placas, da distância entre as placas e do ε0. Não depende de nenhum outro fator que não seja da geometria daquela placa que eu estou utilizando, tá bom? Bom, vamos dar uma olhadinha nas questões da lista, né? Para ver o que vocês têm de mais dificuldade e de menos dificuldade.
Então eu tenho algumas questões aqui que eu fui imprimindo para ver se essas são difíceis, quais que vocês têm mais dificuldade, ou vocês querem pedir as questões para mim. O que vocês preferem? Tá. Essa aqui no meu questionário era a primeira, né? Essa que vocês tiveram dificuldade? Tiveram? Tá bom. Tá, tá bom. Bom, vamos ler com um pouquinho de cuidado, né? Vamos lá. Podemos entender simplificadamente a descarga elétrica entre duas nuvens, supondo que elas se comportem como um capacitor ideal de placas paralelas, com cargas iguais e de sinais opostos. Considere que a distância entre essas nuvens seja de 150 metros. Então, eu estou imaginando, né? Ele falou para considerar que a nuvem aí, né? Eu estou tendo uma descarga entre duas nuvens, mas supor que essas duas nuvens se comportem como um capacitor de placas planas e paralelas e que a distância entre essas nuvens ou entre essas placas é de 150 metros. Legal. E que a capacitância do sistema formado pelas nuvens seja de 1,6 vezes 10 a menos 8 Faraday. Opa! Então a capacitância aqui, que é essa capacidade de armazenar carga, é 1,6 vezes 10 elevado a menos 8 Faraday. Tudo bem. Qual a carga elétrica acumulada em coulombs em cada uma dessas nuvens para provocar uma descarga elétrica entre elas, sabendo que um campo elétrico de intensidade 3 vezes 10 a sexta volt por metro ioniza o ar entre as nuvens? Bom, a resposta deve conter somente o resultado numérico, sem unidades de medida. Como é que vocês me ajudam a pensar essa questão? Vamos lá. Então, eu tenho a distância entre as placas, tenho aqui a capacitância, né? E eu quero a carga armazenada, né? Não é isso? A pergunta está clara? E tem um dado que eu não anotei. Que dado que é esse? Isso. Olha que interessante. Quando vocês têm dificuldade, olha a unidade, é volt por metro, né? Olha, então ele fala que esse campo elétrico E, né, ele é igual a 3 vezes 10 a sexta, 3 vezes 10 a sexta, volt por metro. Então, o que ele está dizendo para a gente é que o campo elétrico aqui é a diferença de potencial, que é o volt, sobre a distância, né, entre esses dois pontos, entre essas duas placas. Eu poderia me recordar que o de AB, né, a diferença de potencial entre dois pontos A e B, nada mais é que o campo elétrico vezes a distância entre esses dois pontos. Se eu falar que a placa de cima é a placa A e a placa de baixo é a placa B, a distância entre as placas é de 150 metros. Então, olha que interessante, eu tenho o campo elétrico e eu tenho a distância entre essas placas, então eu consigo saber a diferença de potencial entre esses dois pontos, né? E se eu sei a diferença de potencial, o que a gente sabe? Que a capacitância ela é igual à carga sobre a diferença de potencial. Olha que interessante, né? A capacitância ele deu 1,6 vezes 10 a menos 8. A diferença de potencial eu consigo achar, é o valor do campo que ele deu vezes a distância entre as duas nuvens, as duas placas, eu acho. Então, se eu tenho a capacitância e a diferença de potencial, eu acho a carga armazenada em uma das nuvens ou em uma das placas. Ficou clara a sequência? Que ele quer o que, né? Isso. Então, quem quer o que? O que vai ser a capacitância vezes a diferença de potencial. Desculpa, isso me dá quantidade de carga, né?
E quem que é essa diferença de potencial? É o E vezes D, então é isso mesmo. Então a capacitância vezes, ó, é só multiplicar, vezes a diferença de potencial, que é o campo elétrico, vezes a distância entre esses pontos. Espera só um pouquinho. Olha, então vamos lá. Então ficaria a capacitância, né? A diferença de potencial aqui é o campo elétrico vezes a distância, isso aqui é a carga, é só multiplicar. C e D, você tem a carga. Tudo bem? Então, olha, o que talvez tenha complicado um pouquinho vocês, né? Essa definição aqui, ó, o volt por metro, né? Então, ao ver a unidade, você pode se lembrar da equação, porque vocês têm muitas equações, né? Então, é a diferença de potencial sobre a distância entre os dois pontos. É dessa forma que eu posso definir o campo elétrico também. Tudo bem? Pois não? Mas por que você usou a lei de Gauss para complicar? O que você fez? Conta para mim. Pode estar certo, mas você pode ter complicado. Você fez que Q, a carga envolvida, é igual a integral sobre a superfície fechada de E escalar dA, né? Tudo bem? A superfície e epsilon zero aqui. Foi isso que você fez? Pode ser também, só que você não tem a área, né? Você só tem a distância. Como é que você fez isso se você não tem a área? Tem. Isso, daí você tirou a área daqui, né? Pode ser também, não tem problema. Tá, então isso ficou epsilon zero, a integral sobre a superfície de E. O E você tinha o valor dele, né? Que é um valor fixo, eu saía da integral. E a integral de dA é A, né? É isso que você deve. E a área, você falou que a área é igual a capacitância vezes a distância entre as placas sobre epsilon zero. Confere? Tá. Então, como é que ficou a tua carga? Ficou epsilon zero, a integral de escalar dA, né? Então, ficou E vezes a integral de dA é A. E o que é a área? A área é capacitância vezes D sobre epsilon zero. Capacitância vezes D sobre epsilon zero. Tudo bem? Olha lá, epsilon zero corta com epsilon zero. Quem que é a carga? A carga ficou o campo vezes a capacitância vezes a distância, não é isso? Que é o que nós tínhamos achado. Olha lá, a carga é a capacitância vezes E vezes D. A gente achou a mesma coisa, tá bom? Então, são duas formas de fazer o exercício, correto, não tem problema, tá bom? Bom, podemos ir para o próximo? Olha, esse aqui foi difícil? Ó, vou ler com cuidado. Ó, aqui ele fala de energia, né? A energia de um capacitor de 5 microfarad é 10 milijoule. A carga do capacitor e a diferença de potencial do capacitor são respectivamente iguais a. E aí, como é que a gente fez isso? Tinha uma equação lá para energia, não tinha? Isso, ó. Esse U agora é complicado, né? Porque esse U agora é de energia, tá? Energia potencial elétrica, tá bom? Para não complicar talvez um pouquinho, não é de potencial, tá? Então eu posso falar, vou chamar isso aqui de energia potencial no lugar de U, tá?
Então, energia potencial é Q ao quadrado sobre 2C, né? E eu vou com um pouquinho. Ele tem a energia, né? A energia é de 10 milijoules, então você tem energia, né? Você tem a capacitância dele, né? Você acha a carga armazenada? Acha. É só substituir direitinho na equação, ó. Você tem a energia potencial, que é de 10 milijoule. Não esquece que o milho é 10 a menos 3. Você tem, além disso, você tem a capacitância, que é de 5 milifarad, né? O milho aqui também é 10 a menos 3. Então, se você tem a energia, a capacitância, você acha a carga, né? Além da carga que ele está pedindo, né? Ele também pede a diferença de potencial. Mas você sabe o que? Que capacitância é igual a carga sobre a diferença de potencial, né? Se você achou a carga na equação 1 e você tem a capacitância, você acha a diferença de potencial agora. Tudo bem? Alguém quer que volte aqui no raciocínio do que nós fizemos? Alguém fez diferente? Omar, tudo bem? Sim, isso mesmo, querida, certinho. É milifarad, então fica 5 vezes 10 a menos 3 farad. Tudo bem? Tá? Vocês querem que eu faça a conta aqui, a operação, ou vocês acham que conseguem fazer? Né? Porque tem tudo, né? Só substituir o EP e a capacitância se acha a carga. Achando a carga, você já tem a capacitância e se acha a diferença de potencial. Tudo bem? Tranquilo? Bom, então vamos a mais uma aqui. Vamos dar uma olhadinha na próxima questão, né? Olha, um capacitor a ar é constituído por duas placas paralelas, cada uma com uma área de 7,6 centímetros quadrados, separadas por uma distância de 1,8 milímetros. Ontem o Omar me ligou, ele falou assim, professora, quando a gente tem o capacitor de placas planas e paralelas, tem uma equação que fala que a capacitância é ε0 vezes a área sobre a distância entre as placas. Essa área é a área das duas placas ou de uma só? De uma só, tá bom? Então, nessa equação é a área de uma das placas. Então, olha que interessante, ó. Ele deu a área, só que está em centímetro quadrado, né? Eu tenho que passar para metro quadrado. E ele deu a distância entre as placas, que está em milímetro, eu tenho que passar para metro, né? Então, eu tenho a área e tenho a distância. Se uma diferença de potencial de 20 volts for aplicada a essas placas, legal. O campo elétrico entre as placas, a capacitância e a carga em cada placa são respectivamente iguais a quanto, né? Bom, a capacitância é fácil, né? A gente tem o ε0, a gente sempre vai usar, se ele não der, que é 8,85, então vezes 10 elevado a menos 12 em unidades do sistema internacional. Então, eu tenho o ε0, tenho a área. Só o cuidado que a área ela está em 7,6 centímetro quadrado. Eu tenho que passar para metro quadrado, né? Então, a gente sabe que de centímetro para metro, a gente divide por 100, né? Então, como é que eu vou fazer aqui, ó? Então, isso é 7,6, dividir por 100 é multiplicar por 10 a menos 2, mas esse fator é elevado ao quadrado. Então, isso dá 7,6 vezes 10 a menos 4 metros quadrados, né? Eu estou transformando o centímetro duas vezes. Então, é esse o valor da área que eu vou colocar. E eu tenho a distância também. A distância é de 1,8 milímetros. Então, de novo, ó, 1,8 milímetros. Milímetro é a milésima parte, então isso aqui corresponde a 1,8 vezes 10 a menos 3 metros. Então, eu tenho ε0, a área, a distância, eu acho a capacitância, que é o último item que ele... Não, é o item que ele está pedindo, que é o segundo item, né? Achei a capacitância, como é que eu sou capaz de achar a carga armazenada, né? Bom, ele fala que tem uma diferença de potencial de 20 volts entre as placas, né? Então, o que que a gente sabe? A gente sabe que capacitância é a carga sobre a diferença de potencial, né?
eu tenho a diferença de potencial U, ele falou, é 20 volts, e a gente, além de ter a diferença de potencial, a gente acabou de achar a capacitância, né? Então, se eu tenho a capacitância e a diferença de potencial, eu acho a carga, tá? E daí vocês vão perceber que quando a gente fala de capacitores de placas planas e paralelas, a gente usa essas duas equações brincando o tempo inteiro, né? Essa equaçãozinha para calcular a capacitância quando eu penso na geometria dela, e aqui quando eu penso no conceito da carga em relação à diferença de potencial, né? Então, se eu tenho a capacitância e a diferença de potencial é 20 volts, eu acho a carga armazenada, que é o último item que ele está pedindo aqui, né? Qual que é o problema? Ele pede a tensão, né? O campo elétrico, desculpem. Mas o que eu sei? Que a diferença de potencial entre dois pontos é o E vezes o D, né? Se eu conseguir achar, ou ele deu, a diferença de potencial é 20 volts, a distância entre as placas é 1,8 vezes 10 a menos 3 metros, se eu tenho o I e o D, eu acho o campo elétrico. Pronto, em volt por metro, que é o que ele está pedindo. Tudo bem? Ah, dá? Então deixa eu dar uma olhadinha aqui. Tá, deixa eu dar uma olhadinha aqui, ó. Então vamos lá. Então a capacitância foi igual a epsilon zero, 8,85 vezes 10 a menos 12, né? A área é 7,6 vezes 10 a menos 4. Você usou menos 4? Tá. E aqui a distância é 1,8 vezes 10 a menos 3, né? Então vamos lá. Você tá com uma calculadora aí? Você me ajuda? 8,85 vezes 10 a menos 12 vezes 7,6 vezes 10 a menos 4. Você fez a parte de cima, né? Isso, perfeito. E agora eu vou dividir por 1,8 vezes 10 a menos 3. Quanto deu isso? E não tem nenhuma alternativa que dá isso? Hum, Puxa vida, vamos pensar com calma, ó. Então vamos lá, ó. Você tem o número 3,73 vezes 10 elevado a menos 12, né? Você não pode alterar o valor desse número, né? Então, se de 3,73 você aumenta para 37,3, você está aumentando a parte numérica. Então, como é que se aumenta para não mudar o valor do número? Diminuindo, é 10 a menos 13. Então, sempre pensa nisso, né? Aquele valor não pode mudar. Então, se a parte aqui aumentou uma casa, o expoente tem que diminuir uma, de tal forma que você compense o valor daquele número não mudou. Tá bom. Então, a gente já sabe o valor da capacitância, né? Olha que bonitinho, né? Tá, beleza. Então, a gente já sabe a capacitância, faz o resto. Tudo bem até aqui? Tranquilo? Pois não, pode perguntar. Tá, tá. Tá bom, então vamos lá. Qual item você está calculando? Você está calculando a carga ou você está calculando a diferença de potencial? A carga, né? Tá bom. Então você tem energia potencial que é 10 milijoule. Então vou trocar aqui, né? Então vou usar lá EP. Isso é igual a Q ao quadrado, ó, Q ao quadrado sobre 2C, né? Como eu quero a carga, então eu vou passar 2C multiplicando. Então eu vou ter carga ao quadrado é igual a energia potencial armazenada vezes duas vezes a capacitância. Tudo bem até aí?
Então ficou carga ao quadrado é igual. Energia potencial é 10 mili, né? Então ficou 10 vezes 10 a menos 3. 2 vezes C. A capacitância é 5 vezes 10 a menos 3. Então vai ficar 2 vezes 5 vezes 10 a menos... Desculpa, menos 3, me perdoa. Tá? Que é milifarad. Então isso aqui ficou como? Ó, então a carga ao quadrado ficou aqui, ó. 2 vezes 5, 10, vezes 10 deu 100, tá? Então eu multipliquei 10 vezes 2 vezes 5, isso aqui deu 100. 10 a menos 3 vezes 10 a menos 3, isso aqui deu 10 a menos 6. Tudo bem? Então carga agora, né? O expoente vira raiz, ó, 100 raiz de menos 6. Raiz de menos 100 é 10, né? E raiz de 10 a menos 6? Então, raiz quadrada de 10 a menos 6 é 10 a menos 6 dividido pelo expoente da raiz, dividido por 2. Então, isso aqui dá 10 a menos 3. Tudo bem? Coulombs, você pode até falar que é 10 milicoulomb. Ficou claro? Então, seria ou alternativa B, ou alternativa C, ou a D. É elas que têm 10 milicoulomb, 10 milicoulomb, 10 milicoulomb. E isso sim. Não, não. É 10. Você está trocando mili. O mili equivale a 10 a menos 3. É ele que você está trocando. Tá bom? Tá. Então tá bom. Então, fizemos o terceiro. Vamos dar uma olhadinha na questão 4, né? Às vezes é uma questão de vocês terem um pouco de cuidado, né? Às vezes erra por falta de atenção, né? Então, ó, a diferença de potencial entre as placas de um capacitor de placas paralelas é de 40 microfarad carregado de 40 volts. Então, o que está sendo colocado aqui? A capacitância e a diferença de potencial. Pronto. Então, a capacitância era 40. Qual que é o cuidado? Aqui é microfarad. Microfarad. Então, isso aqui é a mesma coisa que 40 vezes 10 a menos 6 farad, né? A diferença de potencial é de 40 volts, né? Ele quer a carga armazenada no capacitor e a energia armazenada são respectivamente iguais a... Bom, se você tem a capacitância e a diferença de potencial, você acha a carga, né? Não tem como, né? A gente sabe que a capacitância é carga sobre a diferença de potencial. Então, quem que é a carga? É C vezes U. Olha lá, você tem o C e o U, você acha a carga. Tudo bem? Não tem segredo aqui, né? Dá até para fazer brincando, ó. Fica 40 vezes 40, isso aqui dá 1.600 vezes 10 a menos 6 coulombs, né? Isso aqui em coulomb, a gente tem... eu posso, em notação científica, falar que é 1,6. A vírgula diminui 1, 2, 3. Se ela diminuir 3, aumenta 3. Então, fica 10 a menos 3 coulombs, né? Posso chamar isso de 1,6 vezes 10 a menos 3 ou 1,6 milicoulomb. Mas aqui nós temos 1,6 vezes 10 a menos 3. Só tem essa alternativa, né? Não precisa nem fazer o resto, só tem ela. O outro é 10 a menos 3, 10 a menos 6, 10 a menos 4, né? 1,6 é só. Aí, pronto, não precisa nem achar energia. A gente não tem uma lá, né? Que energia. Isso, que é o quadrado sobre 2c. Pronto. Você tem a carga, acabou de achar a carga, você tem a capacitância, você mata o problema. Tudo bem? Tranquilo? Não, não é difícil, né? A questão é só da gente pegar o jeitinho e ir fazendo, né? Essa aqui envolve associação em série paralelo de capacitores, né? Vocês chegaram a resolver essa? Tiveram dificuldade ou não? Ah, legal. Vamos ver qual que é o problema que tem aqui, né? Quem já aprendeu ou lembra um pouquinho, a associação em série em paralelo de resistores é diferente da associação em série em paralelo de capacitores, né?
Então, o que significa a gente ter capacitores em paralelo? Isso é importante, a gente conseguir enxergar o exercício, né? Então, quando eu tenho capacitores em paralelo, olha o cuidado que eu tenho que ter aqui. Então, eu vou ter capacitor 1, né? Vou ter capacitor 2, por exemplo, vou ter capacitor 3. Se todas essas placas do lado esquerdo estão ligadas, por exemplo, no polo positivo de uma bateria, e todas as placas do lado direito estão ligadas no polo negativo, isso é que constitui uma associação em paralelo. Então é muito importante ver esse desenhinho, né? Então todas as placas de um lado têm que estar ligadas no mesmo polo da bateria e todas as outras placas ligadas no outro polo. Quando eu tenho uma associação em série, é diferente, né? Eu tenho um capacitor do lado do outro e só as placas das extremidades é que estão ligadas na bateria, ó. Então, eu tenho essa placa aqui ligada num terminal da bateria, vamos supor que é o positivo. E a última placa da minha associação de capacitores ligadas, por exemplo, no polo negativo. Perceberam a diferença do paralelo para a série, né? É muito importante que a gente entenda isso aqui, né? E quando eles estão em paralelo, como é que eu acho a capacitância total daquele sistema, que eu chamo de capacitância equivalente? É só somar a capacitância de cada um dos capacitores, né? Então, se eu tiver lá 3 capacitores, eu somo C1 mais C2 mais C3, eu troco aqueles 3 por um único capacitor que tem a capacitância equivalente. Quando você está em série, você não soma as capacitâncias, você soma o inverso. Então, o inverso da capacitância equivalente é o inverso da primeira capacitância, mais o inverso da segunda, mais o inverso da terceira, tá? A gente vai ver que em resistores é o oposto do que está aqui, né? Mas em capacitores é assim que a gente faz. Então, quando a gente olha o exemplo que foi dado aqui, vocês percebem que o capacitor C2 e o capacitor C3, eles estão em paralelo. Por quê? Porque as placas do lado esquerdo estão ligadas no mesmo ponto, né? E as placas do lado direito têm um ponto comum. Então, no lugar de C2 e C3, eu posso tirar e colocar um único capacitor, que é o capacitor equivalente em paralelo. Quem que é? É o valor da capacitância do segundo mais a capacitância do terceiro, né? A do segundo vale 2 microfarad e a do terceiro vale 4 microfarad. É 2 mais 4, isso aqui dá o quê? Isso aqui dá 6 microfarad, né? E daí o desenho fica muito simples, porque você mantém o primeiro, né? Você tem lá o primeiro capacitor, é o C1, que tem uma capacitância de 3 microfarad, e no lugar de você colocar o C2 e o C3, você substitui pela capacitância equivalente, que eu chamo de um C equivalente aqui, ó. Esse C equivalente daqueles dois é a soma, vale 6 microfarad. E aí você fecha o circuito, né, ó. Teu circuitinho aqui tá ligadinho, né, ó. Aqui tem uma diferença de potencial nas extremidades, que é uma diferença de potencial de 300 volts. Pessoal, até aí tudo bem? Legal. Bom, o que ele quer nesse problema? Ele quer as cargas em microcoulomb de cada capacitor, do C1, C2, C3, né? Eu posso tentar encontrar a carga da capacitância total desse sistema, mas ele não quer, ele quer do C1, do C2 e do C3. Como é que eu poderia fazer isso? Tá. E daí com a capacitância em série, o que eu sou capaz de calcular? Legal, beleza. Então você está correto, ó. Eu tenho esses dois em paralelo, desculpa, em série. Chico, como eles estão em série, como é que eu acho a capacitância dos dois em série? Somando os inversos, né? Como eu tenho microfarad e microfarad, eu vou fazer só a soma de 3 e 6 do inverso, né? Então eu falo, o inverso da capacitância em série vai ser igual a 1/3 mais 1/6.
né? Isso aqui, o MMC aqui é 6, isso aqui vai ficar 2 mais 1. Eu vou ter que o inverso da capacitância em série, isso aqui é 3 sobre 6. Se eu multiplicar cruzado, eu vou ter que 3 vezes a capacitância em série é 6, a capacitância em série aqui vai ser igual a 2 microfarad, né? Ou seja, ó, eu posso trocar todo aquele conjunto por um único capacitor que é de 2 microfarad. Então, eu tenho tudo isso aqui dessa forma aqui. Eu tenho um único capacitor de 2 microfarad ligados numa diferença de potencial e essa DDP aqui é uma DDP, segundo ele, de 300 volts, tá? E aí você fala, puxa, eu tenho a diferença de potencial, eu tenho a capacitância, dá para calcular a carga total que está armazenada? Dá. Como é que você sabe? De novo, capacitância é igual a carga sobre diferença de potencial. Então, quem que é a carga? É a capacitância vezes a diferença de potencial. A carga é de 2 microfarad, a capacitância é de 2 microfarad e a diferença de potencial é 300 volts. Então, você vai ter 2 micro vezes 300, isso aqui dá 600 microcoulomb. Essa é a carga total. Mas ele não quer a carga total, ele quer a carga de cada um. Como é que eu posso fazer isso agora? Opa! Então, quando está em série, as cargas são iguais? É essa a grande propriedade? Isso, então olha, ela viu, ela assistiu a aula, hein? Quem que tá falando? Eita, Vanessa, Vanessa é fera, hein? Beleza, Vanessa. Vanessa, meu amor, então ó, tá certinho, ó, em paralelo, a capacitância total é a soma das capacitâncias. Em série, eu não somo as capacitâncias, eu somo os inversos das capacitâncias. Perfeito. O que é igual em paralelo para o capacitor de capacitância C1, C2 e C3? Isso é legal que a gente entenda, né? Ó, a placa de cada capacitor está ligada no polo positivo e no polo do outro lado, no polo negativo da minha bateria. Então, se a minha bateria aqui, por exemplo, tem uma certa tensão mu, essa tensão é igual para cada um desses capacitores. Então, em paralelo, o U total, o U da minha bateria, é igual ao U do primeiro, que é igual ao U do segundo, que é igual ao U do terceiro, né? E nesse aqui não, né? Lá no vídeo eu explico isso com bastante cuidado para vocês, né? Eu falo a seguinte questão lá no